E aí, jovens! A noite cai aqui na Cidade do Divino e a gente está aqui com o Lucas, da cervejaria Brauer. Bem-vindo, meu querido. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho da sua história com a cerveja, vamos falar um pouquinho da cervejaria, das cervejas, né? O que vocês oferecem aí, como é que é o processo de produção. Vamos lá. Como é que começou a sua história com a cerveja, cara? Como é que tudo nasceu, essa paixão aí com a cerveja artesanal principalmente? Então, a gente começou, né, há uns 4 anos atrás com esse gosto pela cerveja e a procura, né? A gente não tinha mercado, cervejas boas, né? Antigamente era Brahma, Skol e olha lá. Então eu vinha lutando e relutando contra essa, porque você chegava para comer alguma coisa, você tinha uma carta de vinhos, né? Tem 30 tipos de vinhos. Você chegava para tomar uma cerveja, pô, o cara tinha Brahma, Skol. Então assim, a gente veio com ideias e eu descobri uma cervejaria que já fabricava cerveja em São Paulo, né, artesanal, e que atendeu meu paladar assim, completamente. E exatamente assim, de 4 anos pra cá, né, de 5 anos pra cá, sei lá, mas de um tempo pra cá é que esse mercado realmente começou a crescer, né, começou a demandar, né, novas tendências, enfim. Então a partir daí que esse boom também, essa clientela começou a exigir mais variedades, né? Mais do que só cervejas que já eram tradicionais aí de muito tempo. Né? Isso, inclusive até abrir seu coração, né, para cerveja artesanal. Porque 99% das pessoas, quando você fala, até que hoje não, que deu uma expandida nessa questão, mas quando você falava cerveja artesanal, a pessoa arrepiava. Quando você começou, era isso, difícil. Já vinha, né, na mente suco de jiló. Porra, vai ser amargo, vai ser azedo, vai ser ruim, não vai chegar no que eu quero. Então hoje já se quebrou um pouco isso aí, né? A vantagem é essa. E o que acontece? As pessoas foram tendo a necessidade de se ter uma coisa melhor, né? De ter mais sabor, não ficar naquela fora ressaca, né? Porque a cerveja artesanal não dá, a outra dá. Então assim, o paladar, né, das pessoas foram mudando, as pessoas foram querendo uma coisa melhor, pedindo uma qualidade maior que a gente não tinha antes e hoje em dia a gente tem nas cervejas artesanais. E cara, como é que foi aí a partir dessa distribuição da cerveja e começou a tomar gosto, né, pelo assunto, pelo universo, e como é que foi essa transição aí para hoje você ter a sua própria cervejaria, que é a Brauer Divinópolis, né? E aí fala um pouquinho dessa transição e fala também um pouquinho da Brauer Divinópolis, o que ela tem no mercado aí oferecendo para o pessoal, qual que é a proposta da cervejaria, manda ver aí. Então, a gente começou com a distribuição e não tivemos na verdade a gente não teve um acompanhamento da fábrica, né, que a gente distribuía para eles. E a gente viu que o paladar das pessoas estava mudando, eles estavam pedindo uma cerveja um pouco mais encorpada, às vezes queriam uma Red, uma Amber, e a gente não estava tendo isso da cervejaria. Então a gente decidiu, Cleiton, meu sócio, né, a gente decidiu que era melhor a gente mesmo fazer nossa própria receita. Aí que veio os problemas maiores, né? Porque a gente teve que se aprofundar no assunto, fazer curso e começar a desenvolver uma receita. Ou solução maior também, né? Na verdade foi a solução, porque hoje em dia a gente fabrica 8 estilos, né? Estamos no 9º, esse é o 9º estilo que a gente está fabricando. Esse aqui que a gente está tomando, vamos falar dele daqui a pouquinho, mas vamos, sim. Esse é o 9º, a gente está inclusive fazendo algumas modificações nele, acho que vai ficar um pouco melhor. E a gente conseguiu atender todo o mercado, né? De quem gosta mais de uma cerveja mais suave, a quem gosta de uma IPA, que a nossa IPA, a gente foi para Brasília com ela, Santos, São Paulo, Goiânia, e a gente ganhou o primeiro lugar em todos os lugares que a gente foi. Então assim,
quem gosta de cerveja mais pegada, a gente tem uma Stout, né, que é uma cerveja mais para agora, pro frio. Então, quando a gente virou essa chave, pô, vamos fazer nossa receita. Aí começou a luta, porque não sei se vocês sabem, mas a Pilsen é a cerveja mais difícil de se chegar a uma receita boa, né? Diz a lenda que quem faz Pilsen faz qualquer coisa. Isso, né? com certeza. Quem faz uma boa Pilsen faz qualquer boa cerveja. E o bom é que a gente começou, igual antigamente o pessoal falava, né? Eu aprendi a andar de carro, foi de Fusquinha. Então eu ando de qualquer carro. A gente começou justamente na Pilsen. Por quê? A Pilsen é a cerveja mais comercial que tem em todas as cervejarias. E como a gente já veio nessa demanda, que a gente vendia 5 mil litros de Pilsen mês. Então a gente já veio com o próprio negócio atropelando a gente. Cliente pronto, né? Pronto. E os caras, tipo, traz 10 barris, traz 5, traz 1, traz 2. A gente já tinha aquele cliente que estava esperando a Pilsen. Então a gente desenvolveu, né? Lógico que os amigos ajudaram bastante, porque a gente fazia as receitas e trazia. Falava, toma aí, me fala o que você achou. Pô, tá bom, tá faltando isso. E a gente foi chegando até chegar a cerveja que a gente está trabalhando hoje. Já tem 1 ano e meio que a gente fabrica ela, que é uma cerveja bem comercial, né? A gente vende dela 5 mil litros mês, as outras a gente vende uma quantidade bem menor. Então, começamos pela Pilsen. E daí veio a necessidade de se fazer uma Premium Lager, a gente fez, ficou ótima. Aí fizemos a Amber Lager, pra mim, no meu gosto, a melhor cerveja minha. Desperdiçou a minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso, cara. Qual que é a cerveja que você mais gosta? Tanto no geral, quanto que você faz, que você indica e tal. E vamos falar um pouquinho dela também. Sim, na verdade, eu fico meio balançado entre a IPA, né? A IPA, a American IPA, e a Amber Lager. Porém, a Amber, ela é uma cerveja que se encaixa o ano inteiro. Você consegue tomar ela e harmonizar com qualquer coisa. Forte e refrescante. Isso, a gente faz ela com malte torrado, né? A gente usa um malte belga, a gente torra ele mesmo, não tem extrato de caramelo e faz o processo das lagers, né? Então, assim, pra mim é a melhor cerveja. O teor alcoólico dela gira em torno de 5.1 a 5.4, então o teor um pouquinho mais alto, né? O IBU dela entre 20 e 22. Porque ele altera. Quando a cerveja é artesanal, ela altera um pouquinho isso aí, mas não pode ser muito gritante. Já a IPA virou uma paixão minha, né? Que a gente... 90% dos cervejeiros. E é engraçado que quando você toma a primeira vez, você odeia. Né? A IPA ela é uma história de amor e ódio. Depois você apaixona que você não consegue ficar sem. Eu, se eu não tomar IPA uma vez por semana, eu não estou satisfeito. Bom, vamos lá então, vamos pra gente finalizar, conta pra gente como é que a gente consegue acessar essas maravilhas aí, né? Foi uma entrevista extremamente técnica, né? Além de divertida de fazer, muito educativa, né? Pro público, tanto pro público técnico que entende de cerveja, quanto pro pessoal que quer iniciar no universo. Conta aí, quem quiser adquirir a Brauer, quem quiser tomar a Brauer, em qual lugar que acha, ou como é que encomenda, contatos aí, ó, fica ligado aí no contato, conta pra gente. Então, hoje em dia, a Brauer, a gente está trabalhando só com distribuição direta, né? Mas isso não impede de uma pessoa querer tomar 1 litro de cerveja ou 500 ml, né? E ficar uma coisa impossível. Então, hoje em dia, a gente trabalha com growlers de 1 litro ou de meio litro, e com festas, eventos, com os barris de 30 ou 50 litros. O contato vocês fazem direto comigo, é uma coisa que é mais... até para ser mais fácil. E outra coisa, o ideal que a gente está tendo, que eu tive desde o começo, até não falei porque eu esqueci, é todo mundo ter acesso a uma boa cerveja, uma cerveja de qualidade a um preço justo. Então você consegue hoje tomar uma cerveja boa, qualidade sem explicação, com preço justo, com preço que você tomaria um litro. Lucão, obrigado amigo, valeu demais, entrevista super bacana e volta mais, né?
Porque o Harmônicos não se limita a uma entrevista só. Se o Jô Soares não limitava, quem que era a gente, né? A região tem muita gente boa, mas eu espero que em breve você esteja de volta aí no programa para ensinar um pouquinho mais pra gente, para trazer mais novidades da Brawler. Foi um prazer. Espero vocês aqui de volta. Vamos fazer outras harmonizações com outros estilos de cerveja. Foi um prazer enorme. Bacana demais estar com vocês aí, galera. Muito valeu, bom. Jovem, valeu, jovens. Mais um Harmônicos. Um abraço. Eu visto Homolúpulos, marca oficial do Harmônicos. Eu visto... O amamos. Aê! E aí, jovem? Hoje eu tô aqui na InfoShop em Oliveira, que é responsável por esse material aqui, ó, do Harmônicos. E vai ser responsável também por essa caneca aqui pra gente beber nosso chopp. Brindes personalizados para sua festa, para o seu presente, vai ser muito bacana se você der um brinde aqui da InfoShop. Ó, e apesar de estar aqui em Oliveira, eles distribuem na região inteira e onde você quiser. É só entrar no site www.infoshopdigital.com.br ou ligar em 37 3331 6006. Tá aqui, ó, o site e o telefone para você ligar para você ter a sua solução para brindes personalizados, camisetas e todo tipo de presente que você quiser fazer e criar, ok? Grande abraço! Jovens! Aqui com o diretor Rodes Madureira, diretor, músico, guitarrista, que tem aí aparecido muito na cena dos videoclipes, né? Cena nacional, mas é produto regional. Rodes, prazeraço estar aqui com você bom hoje. Demais, cara. Obrigado pelo convite. Muito legal. E vamos falar um pouquinho, né, de como é que é essa rotina dos videoclipes aí para o artista independente, como é que é esse universo, como é que você trabalha, já que é um trabalho que tem sido badalado aí, não só na região, não só no estado, né? Cara, conta pra gente como que surgiu essa ideia aí de edição de vídeo, né? Porque na adolescência, na juventude, você era guitarrista, músico, e a partir daí, como é que foi essa história? Cara, eu vivo de música desde os 15 anos, né? Que eu trabalho em alguma coisa no universo da música. E a primeira faculdade que eu sempre quis fazer era publicidade, mas não sei por que resolvi não fazer na época. Fiz um pouquinho de letras, larguei, fiz um pouco de educação musical na UENG em Belo Horizonte, larguei. E aí fui fazer a danada da publicidade. No primeiro ano de faculdade, eu participei de um coletivo experimental audiovisual, onde eu cuidava do áudio, que era uma coisa que eu já vinha dos estúdios. E aí o áudio tem a facilidade de você colocou um fone, mixou, você consegue observar. Então eu conseguia ir aprendendo as coisas. E aí também no período de estágio da faculdade eu fui apresentar o programa Música Ambiente, que na época existia pela UENG, né, que passava na TV Candidez aqui em Divinópolis. Vocês lembram, gente? Eu lembro demais desse programa, eu acompanhava direto. Eu apresentei durante 2 anos e meio, foi uma fase muito massa, de muito aprendizado. Mas aí, como eu já tinha banda, já era músico, não tinha produtor especializado em videoclipe na região. E eu falei, pô, vou fazer o clipe da minha banda, até porque a gente não tinha verba na época, não tinha dinheiro pra nada. E aí talvez seja uma forma de gerar conteúdo. Fiz o primeiro clipe, aí uma banda de amigos falou, faz um meu também. Eu falei, não, mas não é serviço, eu não cobro, não tem preço, eu não sei como é que funciona. Não, te dou uma grana aqui, você aluga umas luzes, os negócios que eu não tinha ainda, equipamento. E aí as coisas foram, faz para um amigo, faz para outro, a coisa foi crescendo. Criou-se um nome, né, de uma produtora, porque eu precisava de um nome, e daí seguiu. E aí, nessa época, a divulgação dos videoclipes também era diferente, né? Não era uma coisa como tá hoje, assim, que a gente tem vários canais, né? Várias formas. Não, assim, a gente já era focado na internet, porque pra gente televisão era inatingível, a gente tinha consciência disso, por causa do tamanho dos projetos, do tamanho das produções, e a gente não fazia ideia como é que entrava na TV. Isso aí pra gente era outro universo mesmo. E aí a gente fazia focado na internet, mas a MTV estava naquele processo de falência do formato que a gente conhece de MTV, e aí as bandas também foram deixando de fazer videoclipe até pra internet. Muita gente, sei lá, acho que deu uma negligenciada na importância que a internet viria a ter, não deu a devida importância, e logo em seguida o YouTube virou o principal canal de divulgação, e aí veio uma crescente de novo.
Então nesse processo teve isso, teve altos, teve baixos, mas de um tempo pra cá, eu mudei o meu modo de trabalhar, eu trabalhava de uma forma, virei a chave completamente e a gente começou a produzir focado no mercado profissional até da divulgação. E nisso os canais se abriram, a gente tem hoje uma entrada muito boa nos canais de TV nacionais, Bis, Multishow, Music Box, todos eles são muito abertos ao nosso trabalho. E aí as coisas foram acontecendo, aí vai pipocando, né? Quando você começa a caminhar, você vai trombando com algumas pessoas no meio do caminho, com as pessoas que vão estando na mesma vibe que você, querendo caminhar junto, e as coisas foram acontecendo. A partir daí, então, você começou realmente a produzir em larga escala e ter um networking nesse mundo. Como é que foi essa transição do músico pro produtor, pra produtora e depois da produtora pro Rhodes diretor? Né? E é esse mesmo processo, assim. Como músico eu fui pra produção musical primeiro e aí descobri que eu tinha mais gosto pelo backstage muitas vezes do que pelo palco ou pela luz e não sei o quê. Gostava muito de construir as coisas. Então até nas bandas que eu tocava eu dava esse direcionamento de produção. Isso faz toda a diferença também na sua visão de clipe, na maneira como você recebe a música. Eu escuto muito isso das bandas que trabalham comigo, assim, que às vezes já trabalharam com os diretores e quão é diferente um diretor músico, assim, ter essa sensibilidade, noção de mercado, enfim. Daí viramos produtora, virou um time, virou uma equipe, seguiu, e aí em algum momento eu resolvi virar o diretor. Falei, não, vou fazer a minha maneira, eu acredito na forma como eu vejo as músicas e vou dar sequência nesse tipo de trabalho. E aí as coisas começaram a ficar mais focadas. E aí por mais que eu continuei fazendo outros tipos de trabalho audiovisual, o videoclipe virou a minha prioridade máxima. Feito isso, eu tenho mania de falar que quando você pega uma coisa... Eu sou taurino, não é que eu sou o cara mais horóscopo do mundo, não. Mas, sabe, não sou esse nível de tilelê ainda, não. Mas eu sou taurino e depois que eu meto um negócio na cabeça, irmão, é difícil de eu tirar. Eu posso até mudar o plano em algum momento, mas eu vou cismado com aquilo. E eu costumo falar que quando você cisma com uma coisa e pega pra fazer... também não sou desse, o universo vai responder, não é isso, mas você vai vibrando numa energia, essa energia vai batendo nas coisas e vão voltando pro mesmo lado, assim. Ação e reação igual beber cerveja e ela descer. Quem tá com a mesma linha de raciocínio, quem tá querendo construir as mesmas coisas, vão trombar você de um jeito ou de outro. Igual o grande parceiro que eu tenho em São Paulo, que é o Rick, a gente trombou num caso assim, mais inusitado, a gente foi tocar num festival, ele era jurado, a gente ficou conhecendo, bababá, as coisas caminharam cada um pra um lado. Aí eu virei diretor, ele virou assessor de imprensa e um precisava do outro. Então essas coisas vão acontecendo. E aí fomos profissionalizando, fomos dosando, fomos entendendo o que os canais de TV gostam de passar, porque é importante o diretor ter essa percepção. Se é uma banda que tem uma pegada para TV, que nem todas têm, a gente tem que ter essa noção também, o que o Bis vai aprovar? O que o Multishow quer passar? É lá que você quer passar? Então a gente já sabe um pouco desses caminhos. É óbvio que não é regra, óbvio que não é fórmula matemática, mas a gente sabe desses caminhos e tudo isso vai mudando a forma da gente escutar a música quando ela chega pela primeira vez. Isso é um assunto legal pra gente falar para o pessoal que está começando, que quer produzir um videoclipe ou quer produzir com o Rhodes. Essa visão que você tem da música e dos canais que são, né, que a música é divulgada hoje, que o clipe é divulgado hoje, você já pensa nesse direcionamento então, né? Onde vai colocar o clipe, com quem você vai conversar para inserir no canal Bis ou no Brasileiríssimos do a primeira percepção que eu tenho quando chega um som para eu dirigir, uma banda que está interessada em fazer um trabalho, a primeira coisa que eu sempre falo, deixa eu ouvir. Quanto custa? Não sei, deixa eu ouvir, eu não sei o que eu vou fazer, videoclipe não existe realidade fixa. Inclusive se você vai fazer, né? Você tava falando no backstage aí que às vezes não rola. Às vezes não bate, às vezes a pegada que o cara quer não tem nada a ver com o que eu faço. Mas tem gente que é aberta. Esses tempos agora, a gente tá indo pra São Paulo, depois de amanhã, por exemplo, fazer uma banda que chegou com uma ideia de estúdio, chroma e tal. Eu falei, cara, a ideia é massa pra caramba, mas não tem nada a ver comigo. Então eu te dou duas sugestões, ou procurar um diretor foda de chroma, ou a gente muda a ideia. Não, eu quero fazer com você, eu prefiro escutar então o que você sugere. Sabe, me deu essa liberdade, isso acontece com frequência. Mas às vezes acontece de falar, não, mas não bate o santo, a música não tem nada a ver comigo, não me emocionou, não tem a pegada. E direção, assim como a produção musical, não é uma coisa que você procura porque tem um cara na sua cidade que faz. Óbvio que isso facilita, óbvio que tudo isso facilita, mas você vai atrás daquela cara que tem a pegada que você quer. E daí você conversa e tenta achar a possibilidade. E o que vem pela frente aí, cara? Cara, tem várias coisas legais acontecendo.
muita gente me cobra de fazer um curso, um workshop, alguma coisa. E aí estamos começando a levantar um parceiro ou outro, trocar uma ideia, porque o set de filmagem, ele é muito didático por si só. Porque eu, o Aron, que é meu assistente, Letícia, que trabalha comigo, o tempo todo a gente está falando muito sobre o que vai acontecer e eu converso muito com o artista. Então, a simples percepção do que está acontecendo já é uma aula. O maior curso que eu fiz foi assistir um cara foda trabalhando, um cara grande trabalhando, eu fiquei só assim, ó. Ele falava, quem quer operar a câmera? Não curso meu. Não, eu quero só ver, irmão, eu quero só ver você trabalhar. E foi uma aula, assim, nossa, minha vida mudou, foi um dos cursos que mudou minha vida, assim. Principalmente, né, no videoclipe, que era o foco do curso, e aí todo o resto junto. Então tem essa coisa do curso que eu tenho muita vontade de fazer. Tá rolando um sorteio agora de um videoclipe, também que é uma coisa que eu nunca fiz, então tá vindo coisas muito diferentes uma da outra. Tô participando do sorteio, inclusive. Verdade. Tá vindo coisas muito distintas e eu adoro escutar tudo isso, cara, adoro sacar o que tá rolando. E tem alguns planos, assim, de artistas, não gosto de falar maior porque não é uma questão hierárquica, né, mas com um nome, uma divulgação um pouco maior, que sempre rola uma conversa ou outra. Então tem dois no momento que quem sabe, né? Quem sabe, mas estamos trabalhando muito. E a gente tem certeza que vem coisa boa, né? Cara, hoje, assim, é um desafio muito grande porque a gente tem que inovar toda semana, né? Porque a gente fazia 1, 2 clipes por mês. Então quando começou a bater 5, 6, 7, 8, você rodar 2 clipes por semana, igual a gente tá indo pra São Paulo agora, vamos ficar lá 8 dias, são 3 videoclipes e mais uma porrada de trabalho. O mais difícil que tem sido pra mim é a concepção, é a criação. Ainda mais que eu gosto de fazer uma pré com cuidado, então fazer todas essas prés ao mesmo tempo, nesse prazo, é o maior desafio, eu acho, pra mim hoje. Então você ser criativo, não se repetir ao mesmo tempo, saber o que é identidade e que é legal manter, porque o cara que te procurou quer aquilo, porque ele gostou daquilo. É muita coisa em jogo pra você ir criando e trabalhando com todo mundo. Então o maior desafio é esse, e é o que eu tenho mais gostado de fazer, achar formas diferentes de contar esse tanto de história que tem pra contar. E vamos contando história aí, aliás, falar em divertido de fazer, foi divertidíssimo fazer essa entrevista. Obrigado, Rods, valeu demais, e que venham muitos trabalhos aí com total alcance gigante, com a qualidade Rods de fazer videoclipe. Obrigado. Né? E a gente continua desejando sucesso e assistindo os clipes do Rods, né? Rods, valeu demais, valeu, até as próximas, valeu, sucesso, parceiro. Valeu, galera. Esse foi Rods Madureira, produtor de videoclipes, pra galera ver um pouquinho de como é que funciona esse universo aí. Valeu!